falar sobre a BR-319, a tão esperada BR. Após o Ministério Público Federal pedir a impugnação da licitação do governo federal para pavimentar trechos da BR-319, entidades do Amazonas manifestaram apoio para que as obras sejam iniciadas. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Federação das Indústrias são alguns dos órgãos que se manifestaram. A discussão teve início com a publicação do edital de licitação do governo federal no fim de junho. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte previa obras em parte da BR-319. A rodovia tem 877 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho. Os trabalhos aconteceriam no trecho C, que compreende o espaço entre os quilômetros 177 e 250, conhecido como Trecho do Meio. O Ministério Público Federal do Amazonas diz que o edital está em desacordo com a decisão judicial, por não ter estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental de obra, o EIA-RIMA. Em contrapartida, a OAB, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas emitiram nota conjunta aprovando a licitação do governo. Segundo eles, a exigência de EIA-RIMA seria voltada para o caso de construção do espaço e não pavimentação. As três instituições, CREA, OAB e FIEAM, entendendo que existe uma divergência nessa decisão judicial em relação ao que está sendo entendido, fez essa nota apenas para manifestar o nosso entendimento sobre a questão e para confirmar com a população que nós iremos sim lutar pela repavimentação da BR-319, conforme já vimos fazendo ao longo de todos esses anos. Segundo nota do DENIT, o órgão ainda não foi informado oficialmente sobre a impugnação. O edital respeita as normas recomendadas pelo IBAMA e que visam as obras inacabadas do referido trecho. Ao longo dos anos, a BR-319 tem gerado discussões. Inaugurada em 1976, chegou a ser completamente pavimentada, mas parou de funcionar em 1988, por falta de manutenção. Hoje, a situação para os motoristas é essa, intrafegável. Conversamos também com o presidente da Associação dos Amigos da BR-319. Para ele, o trajeto é essencial para a economia do estado e comunidades que vivem no entorno. A BR-319 é um motor propulsor econômico desses municípios que vivem à margem da BR-319. Isso é importantíssimo para a nossa economia do nosso estado do Amazonas, que é muito atrelado à Zona Franca de Manaus. Realmente, a rodovia seria algo extremamente importante economicamente para o Amazonas, a facilidade de chegar a outros estados, de escoar a produção, de receber produtos que vêm de fora. Isso aumentaria a facilidade e diminuiria os preços dos produtos aqui em Manaus. Então, seria algo muito bom. Eu entendo que há a necessidade de estudos ambientais, porque parte dessa rodovia passa por áreas de preservação permanente e também áreas indígenas, de comunidades indígenas. Então, esse laudo ambiental, ele é extremamente necessário. O que eu não entendo é porque ele demora tanto sair. Já são pelo menos 10 anos aguardando estudo ambiental. Demora tanto para ser o estudo ambiental que quando sai algo já está defasado. Que se demorou tanto a apresentar, porque o estudo ambiental ele vai ser feito com base no que vai ser construído. Aí, quando é licitado, tem um valor previsto para a obra. Só que se demorar tanto esse estudo ambiental, o que antes era um buraco virou uma cratera. Então, o orçamento vai precisar ser maior. Então, isso só vai atrasando e dificultando. O que fica muito claro é que falta interesse disso, de que isso vá para frente. Já faltou muito interesse político de que fosse para frente. São várias coisas que parece que funcionam de uma forma secreta, tem muita gente que não quer que saia essa rodovia e acaba atrapalhando todo esse processo. A gente espera que haja esse estudo
que mostre os impactos e de que forma pode ser feita a compensação. É impossível fazer uma obra no meio de uma floresta sem que haja impacto ambiental, não tem essa possibilidade. Mas tudo que já até então que a gente tem já foi feito, levando em consideração ou não esses impactos. O fato é que a gente precisa ter esse benefício econômico para o Amazonas, porque as viagens continuam acontecendo aí na rodovia, só que de uma maneira insegura, de uma maneira cansativa, desgastante. Muitos carros ficam atolados quando chega o período de chuva, a fiscalização é inapropriada, há o tráfico de drogas, há também o transporte ilegal de minerais nessa região. Então, se tiver essa estrada, facilita até o processo de fiscalização dessas áreas que hoje ficam muito escondidas, segredadas aqui na Amazônia. Então, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo, o acompanhamento também da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que se manifestou, a questão das indústrias aqui do Amazonas. É importante que os políticos daqui se manifestem, essa bancada do Amazonas se movimente. Eu estou falando de 3 senadores e de 8 deputados federais. A licitação não foi suspensa, ela está aberta. O que tem é uma recomendação do Ministério Público Federal. E cabe também ao governo federal manifestar, contra-argumentar para que esse processo possa seguir. O governo diz que está só adiantando as coisas, já que vai haver em algum momento a obra, já iniciou a licitação, que quando sair essa licença ambiental, a obra segue. É essa a expectativa e a gente vai continuar aguardando. Inclusive, o próprio governo já divulgou imagens do projeto de como ficaria a tão esperada BR-319.